Boa noite, irmãos, de novo. Graça e paz, graça e paz. Graça e paz aos irmãos que estão nos vendo aqui pela internet. Nós estamos no nosso culto mais uma vez, nessa quinta-feira, para a gente adorar a Deus, para a gente buscar o Senhor, para a gente se envolver com Jesus. E eu quero ler um texto aqui, depois nós vamos ter um momento de oração, de louvor, para que a presença de Deus toque as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? A palavra de Deus diz assim aqui, em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Olha que nome de livro, hein? Lamentações de Jeremias. É porque realmente Jeremias estava passando. Olha, eu penso que poucas pessoas nesta vida ouviu sofrimento como Jeremias sofreu e viu. Jeremias foi um homem, o pessoal colocou um apelido nele de o profeta chorão, porque Jeremias foi um homem que sofreu e chorou muito por causa do seu povo, por causa da situação do seu povo, muita miséria, muita escassez no período de Jeremias que o povo de Israel estava passando, muita fome. Jeremias viu a loucura dos pais porque viu seus filhos morrerem de fome. Foi uma época de muita crise, muita dificuldade. Como nós estamos passando nesses dias com essa pandemia, né, gente? Tanta gente passando dificuldade, tanta gente sofrendo. Mas ele diz aqui no Lamentações de Jeremias, capítulo 3: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Olha que maravilha esse texto que diz: por causa do grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. Porque se dependesse de nós, nós seríamos consumidos o tempo todo. Mas é por causa do grande amor do Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Você que está em casa e pode fazer também. Sabe por que você não foi consumido pelo mal, pela tragédia? Quando viu talvez muitas coisas preciosas escapulir das suas mãos e você não ser consumido. Não é porque você é bom, ou porque você é boa, porque você é forte. A Bíblia diz que foi por causa do grande amor do Senhor. Esse amor de Deus que nos sustenta, esse amor de Deus que nos ampara, esse grande amor do Senhor, foi por causa disso que nós não fomos consumidos. Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Não acaba a sua misericórdia. E a sua fidelidade não tem fim. Eu ministro nessa noite, ó Pai, sobre os nossos corações. Ministra nessa noite sobre os nossos corações. Faz a tua vontade nas nossas vidas, Pai. Renova a nossa força. Dá-nos vigor espiritual. Dá-nos corações quebrantados. Que o nosso coração te perceba, que a nossa vida te perceba. Senhor, eu oro pelos irmãos que estão em casa e os irmãos que estão aqui. Que a glória do Senhor invada este lugar. Que a presença do Senhor inunde os nossos corações. Que cadeias das tristezas, da angústia, do medo, da opressão, seja quebrado, Senhor. Sejam quebradas todas as muralhas que prende, ó Deus, o nosso coração no mal, na escuridão, Senhor, na tristeza, na descrença, no medo. Quebra tudo isso das nossas vidas, Senhor, porque, Pai, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, nenhuma condenação há para aqueles que foram recebidos pelo Senhor, aqueles que foram perdoados pelo Senhor, aqueles que foram alcançados pelo Senhor. E nessa noite eu oro pelos irmãos e irmãs, Pai, em nome de Jesus, que a força do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Oramos por essa cidade, oramos por cada irmão, Pai, que a tua presença venha sobre nós,
em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, os irmãos de casa, digam assim: Senhor Jesus, nessa noite o meu coração está aberto para o Senhor. Toca na minha vida, fale comigo, enquanto eu canto, enquanto eu ouço, que eu sinta a tua presença, que eu perceba a tua presença. Diga: Deus está aqui, neste lugar, eu percebo a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma canção, depois nós vamos fazer mais uma oração. Vamos cantar algumas canções para o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que lhe agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que lhe agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que lhe agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, que maravilha, Senhor. Que
Que maravilha, né? Essa canção é tremenda, né? Eu acho. Eu fiz uma pregação uma vez baseada nessa música. Orações que Deus gostaria de ouvir você orar. Foi 5 pontos. Foi bem na época que essa canção foi feita. Aí eu fiz assim, orações que Deus gostaria de ouvir você orar. E eu peguei esses 5 pontos e falei, Deus gostaria de ouvir você orar, sonda-me. Sonda-me. Quem aqui já fez exame, né, sabe que às vezes o médico, para saber o que você tem, ele precisa te examinar. Ele precisa sondar o seu coração. E o Salmo 139, ele diz, Senhor, sonda o meu coração, investiga o meu coração, vê se há em mim caminho mau. Essa é uma oração que Deus gostaria de ouvir a gente orar. Porque quando a gente fala assim, é bem possível a gente mascarar a nossa vida, né? A gente coloca uma máscara aqui, né? Dessa e tampa, né? Mas quando a gente fala, Senhor, eu quero pedir que o Senhor mostre-me para mim mesmo. Deixa que o Senhor fale de mim para mim mesmo. Essa é uma oração que Deus gostaria de ouvir a gente orar. Senhor, fala de mim para mim mesmo. Mostra o meu coração. Então tem algumas orações que Deus gostaria de ouvir a gente orar, é essa: Senhor, fale comigo sobre mim. Mostra o que está feio, o que está errado dentro do meu coração. Vamos orar essa oração? Feche os seus olhos e diga, Senhor Jesus, mostre o meu coração para mim mesmo. Sonda-me, veja o meu ser, veja o meu interior, sonda o meu coração, Senhor. Veja o que está errado dentro de mim e revele isso para mim mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um louvor. É bem usual quando a tempestade chega e nós estamos testemunhando o que seria uma tempestade em forma de pandemia. É nesse momento que a gente percebe que muitas vezes que estamos longe de Jesus. Eu estava vendo o diálogo de um pai com a filha, explicando para ela jovem, explicando para ela que ele lidava com os problemas diferente dela. Ela, depois de lutar bastante, é que ela procurava Deus. E ele ensinando para ela, procure Deus primeiro que você cansa menos. Nós estamos vivendo uma pandemia e quando a tempestade vem, tudo se transtorna. E é aí que a gente corre para o esconderijo do Altíssimo. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transtorna. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento meu clamor. Quando tua presença vem,
Quando tua presença vem, tudo se transtorna. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transtorna. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento meu clamor. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transforma. Quando tua presença vem, quando tua presença vem, tudo se transforma. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. E eu corro para o esconderijo do Altíssimo. É ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento meu clamor. A todos, boa noite, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a nossa mente, que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco nesta noite, nos dando discernimento. Discernimento para quê? Discernimento para entender a palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para Te dizer, ó Deus, que diante da tempestade, Pai, nós fugimos para o barco que está, ó Pai, diante das tempestades, e esse barco nós estamos também com o Senhor, ó Deus. Ó Deus, o lugar seguro, Pai, é no barco junto da Tua presença, ó Deus. Ó Pai, nós vivemos momentos difíceis, ó Deus, e eu quero nessa noite, ó Deus, pedir, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando, Pai, todas essas vidas, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus. Quanto sofrimento, meu Pai, quanta dor, ó Deus. Ó Pai, que as Tuas bênçãos estejam, Pai, estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, nessa noite, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto para Te louvar, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor,
Aceita, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender, ó Pai, um pouco mais da Tua palavra, meu Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, ó Deus. Ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, estão distantes, meu Pai, afastadas, Senhor, do Senhor. Traga todas essas pessoas, ó Deus, que o Senhor incomode, Pai, o coração dessas pessoas, ó Pai, que estão afastadas de Ti, ó Deus. Que a Tua igreja, ó Pai, possa voltar a se reunir novamente. Que a Tua igreja, ó Deus, possa Te louvar na alegria e na grandeza, Senhor, do Teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Pai, eu Te peço pela vida do Orlando, meu Pai. Te peço pela vida da Nelly, ó Deus. Amém, Jesus. Te peço, ó Deus, pela vida da Elitânia, Aleluia, Senhor. Pela Senhor. vida dos seus filhos, Da ó James, Deus. meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada lar, cada família. Que o Senhor Aleluia. esteja sustentando em fé, em amor. Dá-nos, ó Pai, harmonia, ó Deus, dentro das nossas casas, ó Pai. Nos traz, ó Deus, paciência. Nos Amém. traz amor aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco nesta noite, meu Amém. Pai, em nome de Jesus. Senhor, colocamos também, Senhor, a vida da Michele. Senhor, colocamos na Tua presença a família do Geraldo. Senhor, colocamos na Tua presença a família da Cirleusa. Senhor, colocamos na Tua presença a Sônia. Senhor, colocamos na Tua presença as pessoas que estão de alguma maneira com enfermidades. Colocamos na Tua presença porque cremos que Tu podes fazer a Tua vontade, que Tu és um Deus de poder, um Deus de milagre. Tu és um Deus que transforma, Senhor, as maldições em bênçãos. Tu és o Deus que intervém. Oramos, meu Deus, por cada uma dessas pessoas e Te agradecemos por cada uma delas, meu Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, coloque a mão no seu coração. Depois nós vamos cantar mais um louvor e depois nós vamos ouvir a palavra. Ore por você agora. Ore por você, ore para Deus tocar sua vida, ore para Deus abençoar o seu coração, para que o seu coração não se disperse dele. Ore por você para que saúde espiritual esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ó Deus, visita o meu irmão agora com poder. Visita esse coração, visita essa alma. Esses seus pensamentos sejam pensamentos de bênção, não sejam pensamentos de morte, Senhor. Sejam pensamentos de vitória, de fé, de alegria. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos para que a glória do Senhor se manifeste nesse coração, nesta vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, e depois nós vamos ouvir a palavra. É hora de orar. Se a saudade dói, é hora de orar. Se a ilusão nos cega, é hora de buscar. Se a tristeza chega, estamos a sofrer. Se a Deus justo padece, vamos aprender. Brisa de além, que sopra vida e amor. É o Senhor, é o Pai, que aqui vem. Vamos louvar a Deus nosso Senhor.
Deus de paz, Deus de luz, Deus de amor. Se a falta nos carece, Deus há de suprir. Se a causa nos padece, Deus há de curar. Se a fé que te sustenta não te faz sorrir, Deus já te escutou, Ele está aqui. Brisa de além, que sopra vida e amor. É o Senhor, é o Pai, que aqui vem. Devemos louvar a Deus nosso Senhor, Deus de paz, Deus de luz, Deus de amor. Se a saudade dói, é hora de orar. Se a ilusão nos cega, é hora de buscar. Se a tristeza chega e estamos a sofrer, se agir Deus justo parece, vamos aprender. Brisa de além, que sopra vida e amor. É o Senhor, é o Pai, que aqui vem. Vamos louvar a Deus nosso Senhor, Deus de paz, Deus de luz, Deus de amor. Graças a Deus. Bênção. Música bonita, hein? Que bênção essa música. Vem cá, Johnny. É dele? Oh, que linda. Parabéns. Muito bonita essa música. Vamos ter agora 30 minutos de ministração da palavra. Meu amigo Johnny é irmão aqui da comunidade também, ovelha aqui da comunidade. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, que ela possa tocar os nossos corações que estamos aqui, Johnny, e milhares que estão ali. Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos ouvir a palavra. Senhor, fala conosco, ministre, edifique, ensine, corrige aquilo que o Senhor colocou no coração do Johnny. Fale conosco que nós possamos ter revelação da sua palavra, entendimento espiritual da sua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz àqueles que estão nos assistindo aí pelo Facebook. Facebook, né? Uau. Vai ser bênção, irmãos. Crie expectativa no seu coração. Amém. Nós estamos diante da palavra de Deus. E o salmista diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Aí sim. Então, como eu estava falando, irmãos, a palavra de Deus, ela tem este poder de trazer luz para o nosso entendimento. O salmista diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, alguém que está diante da palavra de Deus, alguém que está
inspirado pela palavra de Deus, ele não anda nas trevas, ele não anda em escuridão. Amém? Então abra o seu coração nessa noite, deixa Deus ministrar a sua palavra em você. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa e ela pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Nós vamos falar sobre um assunto. O pastor Robson falou 30 minutos. Esse é um assunto que nós teríamos aqui pelo menos uma semana de ensino e de estudos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos começar pelo começo. Amém? A palavra Gênesis, obviamente, ela quer dizer princípio, começo, né? Então nós vamos iniciar aqui. Nós vamos estar falando hoje sobre as 3 partes que formam o gênero do homem, ou o homem na terceira dimensão. Eu sei que para muitos esse é um assunto conhecido, para outros nem tanto, mas o fato é que a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. Então todas as vezes que você está diante da palavra de Deus, o Espírito ministra algo novo em você. Amém? Talvez eu precise da participação dos irmãos aqui, talvez não, mas eu queria muito que você se soltasse, deixasse a palavra de Deus fluir. Você que está aí nos assistindo também, deixe a palavra de Deus cumprir o propósito pela qual ela está sendo enviada. Amém? Antes de lermos Gênesis capítulo 1, eu queria que vocês que estão aqui, eu sei que muita gente não gosta disso. Eu sou um dos que não gosta, mas eu vou fazer isso por uma direção, tá? Para que a gente fique mais leve, mais solto. Queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Olhe para ele, para esse irmão lindo, cheiroso. Diga para ele assim: meu irmão. Mais uma vez, meu irmão, você não é um humano passando por uma experiência espiritual. Diga para ele: você é um ser espiritual passando por uma experiência humana. Não sei se você compreendeu o que acabou de dizer. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos a nossa vida a partir da ótica espiritual, tudo muda. Nós estamos acostumados com o que nós vemos, com o que ouvimos, com o que sentimos, com o que tocamos. E nós vamos nos acostumando cada vez mais com este mundo, e vamos nos acostumando com os hábitos do mundo, e passamos a aceitar que somos de fato humanos, que de vez em quando temos experiências espirituais. Mas na verdade nós somos seres espirituais, passando por uma experiência terrena, uma experiência humana. Quando Deus criou o ser humano, ou o homem, quando Deus criou você, o que trouxe vida para este corpo, que a Bíblia chama de barro, quando Deus criou, o que trouxe vida foi o sopro de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. Deus estava compartilhando o seu Espírito conosco, e foi o Espírito de Deus que trouxe vida para nós. Então, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler alguns textos. Esse culto é um culto de ensino, então a gente vai ler vários textos da palavra de Deus. Talvez você não trouxe uma caneta, mas se você puder anotar, anote, para que depois você possa estudar na sua casa e averiguar o que está sendo dito. Amém? Olha só, Gênesis capítulo 1 e o versículo 3 diz: disse Deus, haja luz,
e houve luz. Amém? Os irmãos estão aqui? E disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz passou a existir mediante um comando da boca de Deus. Deus falou e a luz passou a existir. Versículo 6 diz: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. No finalzinho do versículo 7 vai dizer que assim se fez, ou assim aconteceu. Versículo 9 diz: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim aconteceu. Versículo 11: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes. E no finalzinho diz: e assim foi. Versículo 14 diz: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E a gente sabe que assim se fez. Versículo 20 também vai dizer: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos. Agora eu queria que você fosse para o versículo 24. A Bíblia também fala: e disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Diga: e assim foi. Outras traduções dizem: e assim aconteceu. Então, no início da criação, a gente vê Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus criou o mundo, Deus criou os luminares, Deus disse: haja luz, e as coisas passaram a existir. Então tudo o que Deus fez, Ele fez pelo poder da sua palavra. Vá comigo lá para Salmos 33, o versículo 6. Salmos, capítulo 33, e o versículo 6. Eu vou ler bem rapidinho, porque senão não vai dar tempo da gente concluir algumas coisas. A Bíblia diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Obviamente, corpos celestes, algumas traduções diz seus exércitos, está falando dos anjos. Então, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os seus exércitos. Agora vá comigo lá para Hebreus, capítulo 11. Aleluia! Irmãos, como eu amo a palavra do Senhor. Como é bom. Hebreus 11, o versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Uau! Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém? Pela fé nós entendemos isso. E aí o finalzinho do versículo diz: de modo que aquilo que se não vê, de modo que se vê não foi feito do que é visível. Então tudo que existe hoje que é visível foi feito por aquilo que é invisível. Em outras palavras, nós podemos dizer que o mundo invisível ou o mundo espiritual é mais real do que
o que você está vendo agora. Paulo escreve, se não estou enganado, 1 aos Coríntios ou é 2 aos Coríntios 4, ele vai dizer: não atentemo-nos nós nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis, porque as coisas que são visíveis, elas são temporais, passageiras, mas as invisíveis são eternas. O Espírito é eterno, a palavra é eterna. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém, irmãos? Então tudo foi criado por meio da palavra de Deus. Deus disse: haja. Deus disse: terra, né? Que os animais pudessem ser saídos da terra. Terra, produza. Haja isso, haja aquilo. Mas tem algo que Deus não criou pela sua palavra. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. No versículo 26 de Gênesis, fala da criação do homem. Todo o capítulo 1 até o versículo 25, Deus está criando o universo, Deus está criando os animais, Deus está criando os luminares. Mas no versículo 26, Ele cria o homem de uma forma diferente. Ele não disse: haja homem. Ele não disse: terra produza homem. Ele não disse: homem apareça. Ele diz: façamos o homem. Você se alegra com isso? Eu fico, irmãos, dá vontade de correr quando eu vejo a palavra de Deus e quando essa revelação cai no meu coração. A Bíblia diz que tudo quanto Deus fez, e viu Deus que era bom. Até o versículo 25, a Bíblia vai dizendo: e viu Deus que tudo quanto Ele fez foi bom. Mas no versículo 26, Deus cria o homem, e Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Então Deus disse, façamos. Ele não disse haja, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o que? Domínio sobre tudo aquilo que Ele criou por meio da sua palavra. Olha só que interessante, Deus cria todas as coisas e Deus delega para o homem, que é a extensão do seu próprio ser na terra. Por que Deus criou o homem desta forma? Porque nós somos a extensão de Deus. Algumas pessoas podem dizer: não, você está doido? Não. Quem é filho de peixe é o quê? Peixinho é, né? Filho de peixe, peixinho é. A Bíblia diz aqui que os animais, eles deveriam produzir, ou se procriarem de acordo com a sua espécie. As sementes de acordo com a sua espécie. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem segundo a sua espécie. Não, você está enganado, John. Não. Isso é um absurdo, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, vai dizer que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós veremos. Então a Bíblia está dizendo: agora nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? O problema é que a perspectiva que nós temos das coisas é a partir da queda do homem. Domingo o pastor Robson pregou aqui, e eu confesso que foi uma das pregações aqui que me deixou muito empolgado. Por quê? Porque ele falou muito sobre a criação, o jardim. Por que existe mal no mundo e por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Quando Deus criou o jardim, quando Deus criou o homem, Deus criou tudo perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito. Deus criou o mundo para ser perfeito. No jardim,
não havia doença, não havia morte, não havia miséria, não havia pobreza, não havia tristeza. Agora eu quero te dizer algo, querido, e depois eu queria muito que você meditasse em tudo o que está sendo dito aqui na palavra. Deus permite aquilo que nós permitimos. Deus permite aquilo que nós permitimos. Deus deu livre arbítrio para o homem. Então as pessoas confundem o caráter de Deus, confundem a bondade de Deus, como se Deus fosse aquele que uma hora ele está de bom, mas outra hora ele está de mal. Não. Tiago 1,17 diz: não vos enganeis, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus não é inconstante. Jeremias 3,6 vai dizer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aliás, Malaquias 3,6. Então Deus ele continua sendo o mesmo. Agora, a condição humana é que mudou. Deus não mudou, a condição humana mudou. O pastor Robson dizia que porque o homem caiu, porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu, porque o homem foi expulso do jardim. O jardim é um lugar perfeito. Então, porque o homem desobedeceu a Deus, a morte passou a reinar na terra, a miséria passou a reinar na terra. Mas saiba que 2 Coríntios 5,17 vai dizer: aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: onde tudo se fez novo? No seu corpo? Um dia após se converter, você era assim como eu, cheinho, e no outro dia você já era magro, ou você era careca e no outro dia você estava cabeludo, ou você era cabeludo e no outro dia você estava careca. Não, a Bíblia está dizendo de uma condição espiritual. Aquele que está em Cristo, a melhor tradução é a que diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Uma nova criação, ou seja, existia a criação em Adão, em Cristo existe uma nova criação. Romanos 5,17 vai dizer: se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais, e aí diz, e que pela obediência de um, Jesus Cristo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Existe um jardim preparado para nós. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Jesus não veio somente morrer na cruz e não mudar a nossa condição. Ele veio para mudar a nossa condição. O véu se rasgou de alto a baixo. Hebreus vai dizer: cheguemos-nos agora confiadamente ao trono da graça. Romanos 5 e o versículo 1 vai dizer que fomos justificados, pois mediante a fé agora nós temos paz para com Deus. Amém, irmãos? Então, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Uau, falta pouco. Mas quando Deus criou o homem, e agora eu queria que você abrisse em Gênesis 2,7. Meu Deus, estou na introdução ainda praticamente. Yes. Gênesis 2,7 vai dizer: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou o quê? Um ser vivente. Olha só, irmãos, como foi a criação do homem. Primeiro, Deus formou. Segundo, ele soprou, e o homem passou a ser.
com as coisas, né, que existem no mundo e os animais, Deus diz: haja, produza. Mas com o homem, a Bíblia diz que ele formou. Obviamente, esse formou está falando do corpo físico. Obviamente está falando daquele boneco de barro, porque antes do Espírito, o homem era um boneco feito de barro. Mas a Bíblia diz que Deus soprou e o homem passou a existir. Uau, que coisa maravilhosa! O fôlego de Deus, o fôlego de vida, foi o que fez o homem ser o que ele é. Vá comigo, por favor. Abra comigo. Deixa eu ver aqui. Provérbios 20 e 27. Provérbios, capítulo 20 e o versículo 27. Aleluia. A Bíblia diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Volta um pouquinho aí, abre em Jó, capítulo 32. Jó capítulo 32 e o versículo 8 diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, e o sopro do Todo-Poderoso. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Olha só que a palavra de Deus aqui está confirmando o que aconteceu no 6º dia da criação. O capítulo 2 e o capítulo 1 de Gênesis narra a criação. E algumas pessoas até falam assim: mas espera aí, Deus criou o homem no capítulo 1 ou no capítulo 2? Nem no capítulo 1 e nem no capítulo 2. Deus criou o homem no 6º dia. Acontece que o capítulo 1 e o capítulo 2 está narrando o acontecimento com perspectivas diferentes, narrando o mesmo assunto com perspectivas diferentes. O capítulo 2 vai detalhar como Deus criou o homem. O capítulo 1 diz que Deus criou o homem. Deus declarou: façamos o homem. Mas no capítulo 2, dar detalhes de como esse homem foi formado, como esse homem foi criado. Então nós lemos aqui 2 textos do Antigo Testamento que fala sobre a condição real do homem, ou fala do ser real que é o Espírito. Obviamente, talvez você já tenha ouvido várias pregações, né, que afirma que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. O corpo é visível. O corpo não tem como não acertar o que é o corpo, do que a Bíblia está falando, o que é o corpo. Mas alguns cristãos ainda fazem confusão a respeito da alma e do espírito. Alguns até pensam que a alma e o espírito é a mesma coisa. Ué, mas a alma e o espírito não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu queria que você fosse para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo 23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Algum de vocês tem uma outra tradução diferente da minha? Inteiramente. Alguma diz integralmente. Integralmente. Tem algumas versões que diz tudo integralmente.
Então a Bíblia diz que o próprio Deus da paz o santifique integralmente. O que é esse integralmente? E aí o apóstolo Paulo vai dizer que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Seria uma redundância se a alma e o espírito fosse a mesma coisa. Como que o apóstolo Paulo diria: seja conservados integramente o vosso espírito e o vosso espírito? Não, ele está dizendo espírito, alma e corpo. E a ordem aqui está pela ordem de importância mesmo. Está do mais importante para o menos importante. Alguém poderia dizer, mas o meu corpo é menos importante? Comparando-se com essa escala aqui, sim. O próprio apóstolo Paulo escreve em Timóteo, ele diz que nós devemos nos exercitar no exercício espiritual. Ele diz, não reprovando o exercício físico, é bênção, é templo do Espírito, nós somos morada do Espírito, casa de Deus. A casa de Deus, irmãos, não é isso aqui é um prédio. A casa de Deus é eu e você, morada do Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no seu próprio ser. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se de fato somos filhos de Deus, ele também diz, logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu gosto dessa expressão, com Cristo. Se de fato você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, como a palavra de Deus está declarando, a Bíblia também declara, logo também eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que significa co-herdeiro com Cristo? Significa dizer que somos participantes da mesma herança que Cristo participou nessa terra. Amém? Tudo o que Cristo conquistou foi para mim e por você. Na cruz ele estava tomando sobre si as nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos medos. Ele estava levando sobre si as mazelas da humanidade. Para quê? Para que eu e você pudesse estar em uma condição diferente. Amém? Então, irmãos, o homem, ele é este espírito. O homem verdadeiro é o espírito que habita no corpo, mas ele possui uma alma. A alma fala de pensamentos, emoções, inteligência. A alma fala de psique. A tradução livre vai falar que a alma, a palavra pensamento que está lá em Romanos 12, o versículo 2, vai falar que é a palavra noia, que vem da palavra metanoia, pensamento. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Isso é agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. E aí ele diz mais, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Então, eu queria que você... Falta quantos minutos, pastor? Acabou. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia rapidamente, eu vou encerrar. Abra comigo Romanos 12, 2. Vamos comentar um pouco sobre esse texto. Aleluia. Romanos, capítulo 12. E o versículo 2. Aleluia. Oh, aleluia. Romanos 12, 2. Versículo 1, aliás. Portanto, caros irmãos,
rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outras traduções dizem espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que a Bíblia está mandando, dizendo que eu e você devemos fazer alguma coisa com o nosso corpo. Primeiro ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo. Com quem Paulo está falando? Com quem Paulo está se referindo? Ele está dizendo que você, que é um espírito, deve apresentar o seu corpo. E aqui tem algo interessante e revelador para nós. Paulo está dizendo que nós devemos levar o nosso corpo, apresentar o nosso corpo. Significa dizer que o espírito, ele tem a condição de dominar o seu corpo, ou a sua carne. E o seu espírito, ele também tem essa condição de dominar a sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções. Algumas pessoas falam assim: por que às vezes a nossa emoção é tão reprovada? Não foi Deus que nos deu? Sim, foi Deus que nos deu. Só que de que emoção ou de que emoções nós estamos falando? Da emoção antes da queda ou da emoção pós-queda? Porque da emoção pós-queda só habita em nós mal, desgraça, miséria. Mas Cristo veio trazer de volta aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Por isso Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? Você vai se lembrar que quando Deus disse para Adão: Adão, você poderá comer de todas as árvores do jardim, de todo o fruto, de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer, ou dessa não comerei. Sabe por quê, Adão? Porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerás. Deus disse: no dia em que dela comer, certamente morrerás. A pergunta é: Adão morreu no mesmo dia que ele comeu do fruto? Adão viveu mais 930 anos, mas de que morte Deus estava falando? Da morte espiritual. Naquele exato momento, Adão morreu espiritualmente. Por quê? Porque para Deus o mais importante é o espírito. Deus estava falando de uma condição espiritual. Adão, no dia em que dela comer, certamente morrerás. E Adão morreu. Morte espiritual significa estar desligado de Deus, separado de Deus. E de Adão, irmãos, até Jesus, o homem vivia nessa condição miserável. O homem tinha medo de Deus. Como eu disse, a revelação ela é progressiva. Você não vai ver no Antigo Testamento as pessoas chamando Deus de Pai. As pessoas tinham vislumbre longe. Lembra do servo de Jó? Disse: Jó, Deus mandou fogo do céu. Eles não conheciam o que estava falando, eles não sabiam o que estava falando. A revelação que eles tinham era uma revelação limitada, mas Cristo Jesus veio revelar o Deus Pai. Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 diz: tendo Deus falado de várias formas e de inúmeras maneiras, nesses últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, sendo Ele o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Meu Deus! Olha só o que a Bíblia está dizendo, que Jesus é o herdeiro de tudo, a expressão exata de Deus. Quer conhecer Deus? Quer conhecer quem você é? Olhe para Cristo. Olhe para Ele.
Olhe para Jesus, não olhe para si mesmo, não olhe para a condição natural. Paulo ele vai dizer, não andamos por vista, mas andamos por fé. O que é andar por fé, querido? É andar guiado pelo Espírito, pela nota que vem de dentro. O Espírito testificando com o nosso Espírito. Algumas pessoas declaram de forma errada, dizendo, eu tenho que matar o meu eu. Não, o seu eu é o seu Espírito. O que você tem que fazer é colocar a sua mente, a sua alma e o seu corpo em sujeição ao seu Espírito. O Espírito é a parte que lida com Deus, que recebe de Deus, que é instruído por Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados, o que é isso? É uma nota de Deus no seu espírito. Paulo ele dizia, eu esmurro o meu corpo. Quem estava falando? O Espírito de Paulo. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Ele tinha consciência de que ele era um espírito e que ele tinha um corpo, por isso ele dizia, eu esmurro o meu corpo, colocando em escravidão, colocando em sujeição. O homem não é um corpo, o homem não é uma alma, o homem é um espírito possuidor de uma alma e que habita no corpo. Sabe, irmãos, entender isso vai mudar a nossa vida, a nossa perspectiva. Sabe quantas pessoas estão doentes, aflitas, com medo? Paulo ele era tão consciente dessa verdade, que as coisas aconteciam, mas do ponto de vista espiritual ele sempre tinha uma resposta. Ele diz, eu posso estar aflito, mas eu não estou desanimado. Eu posso estar angustiado, mas sei que Deus cuida de mim. Viver uma vida do ponto de vista espiritual não é negar a existência dos fatos, não é negar a existência das coisas, mas é não se conformar com elas, sabendo que existe uma realidade espiritual que é superior a tudo que é visível. Do que você está falando? Vivendo na terra como se estivesse vivendo no céu. Pastor Robson falou isso com outras palavras no domingo. Eu falei, yes, é isso mesmo. Jesus orou, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. João Batista começou pregando dizendo, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino. E Jesus chegou dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino. Mas em Lucas 17 ele vai dizer, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus não é visível, ele não está ali, ele não está acolá, mas ele está dentro. Você habita no reino de Deus. E neste reino de Deus, as bases que sustentam este reino é justiça, paz e alegria. E só é possível compreender essas coisas pelo Espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhes parece loucura. E a Bíblia também vai dizer que aquele que se une com Deus, se torna um só espírito com Ele. O que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Não pode mais ser separado, não pode ser mais dividido, não pode mais fazer divisão, porque nós nascemos de novo. E Jesus diz, olha, o que nasce da carne, nasce pela vontade humana, continua sendo carne, mas o que nasce do Espírito, da vontade de Deus, é Espírito. Sabe, a partir de hoje, você vai começar a olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Você não é um corpo. Paulo diz que a nossa cidadania, ela não é terrena, ela é celestial, em Deus, de onde aguardamos com expectativa a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doença não tem legalidade na sua vida, tristeza muito menos, miséria muito menos, irmãos. O problema é que nós achamos que o reino de Deus é um reino que está militando contra as trevas. Não, irmãos, as trevas, Jesus
já venceu. O ponto de vista ou a ótica que devemos enxergar as coisas é uma igreja triunfante que está desfrutando. A Bíblia diz que o império das trevas não tem mais poder e domínio sobre nós, porque Ele nos resgatou do império, Ele nos resgatou das profundezas, Ele nos resgatou de onde estava, de uma condição de morte, miséria, pobreza, e nos colocou no reino, onde este reino tudo é possível àquele que crê. Amém? Levante um pouquinho, queria que você ficasse de pé. Aleluia. Sabe, irmãos, talvez você esteja passando por uma situação difícil naturalmente falando. Os seus sentidos naturais estão te dizendo algo. É uma realidade. Existe um desequilíbrio. Existe dois desequilíbrios. Existe aqueles que dizem que andam pela fé e nega a existência dos fatos. E nega a existência de um problema. Isso não é espiritualidade. Isso é infantilidade. Isso é meninice. Nós vivemos num mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Os problemas, eles existem. O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas Jesus disse: fique chorando, fique se lamentando. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Irmãos, a canção é até bonita, mas ela não é bíblica. Outros dizem: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas necessariamente o choro não precisa durar uma noite. Jesus nos ensinando a orar, Ele diz: quando vocês orarem, creia que já recebeste. E Ele diz: quando vocês estiverem passando por aflições, se alegrem-se, tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo: eu venci por você. Você só precisa se alegrar com o que foi feito na cruz e receber aquilo que é seu por herança. Amém? Feche os seus olhos. E eu queria que você se visse agora nessa posição, como a Bíblia diz, reinando sobre a dificuldade, reinando sobre a miséria, reinando sobre a tristeza, reinando sobre o desânimo. Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldito no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez pobre, Ele se humilhou. Sabe para quê, irmãos? Para que hoje nós pudéssemos chamar Deus de Pai e ter acesso livre. Sabe essa dificuldade que talvez esteja te impedindo de romper em todas as áreas da sua vida? Comece a alterar ela por um posicionamento espiritual e um posicionamento de fé, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, tudo é possível àquele que crê. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra o mais íntimo do nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, propósitos e intenções. Obrigado por tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Não nos deixa cair, não nos deixa andar em escuridão. A tua palavra, Pai, que é poderosa para salvar a nossa alma diariamente, salvar os nossos pensamentos errados, nos salvar dos nossos pensamentos, Pai, que nos tira do propósito. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente cantar a última canção, conhecida, você deve conhecer essa canção, mas eu queria que, olha só, a Bíblia não é tão difícil de entender, você já compreendeu o capítulo 1 de Gênesis. Se de todas as coisas você poderia levar para casa, leve para casa que você é um ser espiritual. Por que que nós fracassamos nas nossas vidas? Uma das coisas é porque a gente quer viver como ser humano natural e não como ser humano espiritual. Então eu queria pedir para você
desempoeirar sua Bíblia essa semana. Se você não tem Bíblia, seu celular pode baixar uma Bíblia, né, Johnny? E eu queria que você fizesse esse exercício. Tem que prometer que você vai fazer, tá bom? Você vai pegar o capítulo 1 de Gênesis, você vai ler ele, e você vai pegar a caneta e fazer uma bolinha em cima da palavra Deus. Todas as vezes que aparecer a palavra Deus em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, você vai colocar ali. E para você ver quantas vezes aparece a palavra Deus no livro de Gênesis. Então, lá na sua casa, seus filhos aí ajudam, um amigo, quem não, e você pega a sua Bíblia e faça um círculo na palavra Deus e faça um círculo na palavra disse. Duas coisas, tá? Um círculo na palavra Deus e um círculo na palavra disse. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Mas levante sua mão direita para cima aí, essa daqui, e diga: Senhor Jesus, me ensine a viver uma vida vitoriosa. Mais forte, vamos dizer: Senhor Jesus, me ensine a viver uma vida vitoriosa, porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Amém. Vamos terminar com essa canção, vamos cantar juntos. Amém. Semana que vem nosso culto é segunda. O nome do nosso culto, Segunda Chance. Tá bom? Aleluia. Os irmãos de casa, Deus abençoe vocês. Tenha a bênção de Deus na sua vida e vamos aprender a viver uma vida vitoriosa. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Louvado seja teu nome, Senhor. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Nós vamos enfrentar sem medo. sem medo, então Terei vitória. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Amém, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque
temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Do meu Jesus que vive está. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Está nas mãos do meu Senhor que vive está. Aleluia. Graças a Deus por mais essa reunião. Eu quero dirigir-me a você que está em casa. Talvez eu sei que não tem muita gente assistindo, mas talvez vão ver esse vídeo. Nós vamos começar os nossos cultos agora na segunda-feira. Esse culto de quinta vai ser para segunda. E nós vamos chamar essa reunião de segunda chance. E o meu irmão aqui, conversando com ele, falou assim: é mesmo, né, pastor? Porque quem não veio no domingo tem a segunda chance de vir no culto de novo, né? Mas não é? É também, né? E também não tem desculpa, né? Mas na verdade nós queremos dizer que há uma segunda chance para você também. Exatamente. Então, na segunda-feira, nós vamos começar o nosso culto às 7h30 e nós vamos sempre fazer 1h20 de reunião. E eu queria pedir para os irmãos aqui comparecer, chamar mais gente. Vamos buscar o Senhor. Orlando, irmãos, vamos fazer isso. Desenrole lá a sua Bíblia, tire lá a poeira. E os irmãos peguem a Bíblia, capítulo 1, riscar a palavra Deus e a palavra disse. Tá bom? Semana que vem eu quero perguntar para vocês quantas vezes aparece isso na Bíblia. Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por vocês. Querido Deus, eu te agradeço por essa palavra tremenda, essa palavra rica, essa palavra poderosa que nós ouvimos hoje, Senhor. Tantas riquezas, Pai, desde a primeira expressão do Johnny aqui. Oh, Pai, tantas riquezas que ele deveria demorar horas e horas para explicar cada uma delas. Tão profundo, tão abençoador para os nossos corações. Dá-nos revelação delas, entendimento espiritual. Ensina-nos a guardar a Tua palavra no nosso coração, no nosso espírito. Que a gente saiba ser pessoas espirituais. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a cada irmão e a cada irmã, para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.